Estamos mais uma vez bem juntos pelas ondas da Novo Tempo Rádio, pela telinha da Novo Tempo Televisão. Sempre uma delícia ter a sua companhia a esta hora. Vamos lá, tá cochilando, vamos acordar, espreguiça, ou você que está super bem acordado, até no trabalho. Tem gente que manda e-mail dizendo assim, ou Twitter dizendo, Darleide, eu estou no trabalho, estou acompanhando o Sem Tabus, e é uma delícia ter a sua companhia sempre a esta hora, então melhor ainda. E olha, o tema de hoje é bem interessante, é um dos mais procurados, um dos temas mais procurados sobre pornografia e que inclui a masturbação. Entre os temas abordados no Sem Tabus, a masturbação, inclusive, é o tema mais procurado. E por que será? Será que é pelo fato de estar presente na vida de, por exemplo, pesquisas falam em torno de 94% dos adolescentes, por conta da curiosidade sexual, acabam fazendo desse momento de descobertas sexuais importantes e diria necessárias, mas a partir do momento em que o jovem, o homem, a mulher não tem orientação a respeito do seu corpo, a respeito da sua dinâmica de crescimento, de desenvolvimento, a gente pode começar a pensar em alguns perigos que nos cercam. E um dos perigos envolve ou não envolve a masturbação. E a pornografia pode tornar-se um vício ou é apenas também um caminho de curiosidade que homens e mulheres têm tantas vezes por conta das facilidades encontrado nela um refúgio ou, sei lá, um esconderijo ou uma escravidão? Vamos pensar nessas coisas. Pornografia, masturbação. Fique à vontade para falar de você, das suas experiências ou contar de questões que envolvem essa temática e você conhece. Se para você é importante, compartilhe com a gente, mande seu e-mail a qualquer hora, semtabus@novotempo.org.br ou pode twittar também, NT Sem Tabus. Ao longo do programa, vai tweetando, vai conversando, vai mandando e-mail, nós vamos aqui compartilhar com você e você com a gente e vamos todos aprendendo juntos. Bem-vindos ao Sem Tabus de hoje, com a participação do doutor Edemar Lamarques aqui com a gente. Pastor, acima de tudo, bem-vindo. Muito obrigado, e é bom estar de novo aqui com o Sem Tabus. Eu vejo que pelo horário que o seu programa vai ao ar, você tem um grupo muito fiel. E eu quero compartilhar com eles o que Deus me der e o que a gente puder partilhar das experiências vividas com pessoas. Muito bom. E eu tenho um público fiel também, cativo. Verdade. Tem gente, teve uma moça que me ligou agora há pouco, a Rosângela, enquanto eu estava no camarim, ela me ligou de Belém do Pará e ela disse, Darleide, estou ligando só para dizer, estou te esperando daqui a pouquinho pela internet. Maravilha. Então temos um público maravilhoso também nos acompanhando pela internet, por todo o Brasil e fora dele também. A todos vocês, o nosso muito obrigada pelo carinho. E você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo também, logo depois do Sem Tabus, aí na Rádio Novo Tempo, a companhia do Daniel Mendes, meu querido amigo, um beijo para você, um abraço muito especial. Deus te abençoe no seu ministério aí na Rádio Novo Tempo. E vamos lá então a essa questão que eu já apresentei hoje em pornografia, que me parece muitas vezes algo muito comum de lidar no que se refere às facilidades, ao que está à mostra, nos outdoors, nos programas de televisão, na música. Parece que até a gente não tem muita saída desse caminho da sensualidade que acaba nos levando a questões mais sérias. Fala um pouquinho a respeito desse universo. A facilidade do acesso é um componente que realmente torna o problema, a possibilidade de um problema. Porque, na verdade, a escolha está sempre à disposição da pessoa inteligente, criada por Deus, com a capacidade de livre-arbítrio. Agora, o acesso fácil, porque eu tenho uma análise do meu trabalho com casais que é muito interessante. Até 12 anos atrás, aproximadamente, o índice de problemas entre os casais com relação à presença da pornografia era muito baixo, do número das pessoas às quais eu ajudava. E sempre tem sido um número muito grande. E dentre eles, poucos tinham esse problema. Mas aconteceu que nos últimos 10 anos o crescimento foi de uma forma tão tremenda, tão grandiosa, que eu fui analisar por que isso estava acontecendo. Então, até 10, 12 anos atrás, a internet não era uma coisa popular. Verdade. Então, as pessoas tinham acesso a revistas pornográficas, a revistas de estímulo nessa área. E alguns indivíduos que tinham desenvolvido essa prática na infância, na adolescência, na pré-adolescência, adolescência, e que se mantiveram praticando isto, eram muito poucos os que
continuavam dentro do casamento. E algumas mulheres começaram a perceber, não por descobrirem o marido numa cena ao vivo, mas porque viram o esfriamento dele, o desinteresse, e principalmente o desinteresse sexual, o que não é comum nas relações dos casais aparecer isso por parte dos homens, a não ser que estejam passando por alguma dificuldade, um estresse muito grande ou uma doença que afete o seu desempenho sexual. E a partir desta suspeita, o que está acontecendo, e normalmente a pessoa pensa em infidelidade, algumas passaram a descobrir dentro da própria casa, nos hábitos do marido, a relação direta com a internet e o prejuízo na relação dos dois. E o que é interessante, que antes, para comprar uma revista, ou até hoje, se for comprar uma revista, precisa se expor de certa maneira. Vai a uma banca, vai a uma loja, e então ele, de alguma maneira, tem esse percurso. Exato. Mas, tendo dentro de casa essa facilidade que a gente tem, a web à nossa disposição, a maioria de nós tem à disposição, fica muito mais fácil, né? Escondido no meu cantinho, na minha intimidade. Agora, esse caminho, ele começa muito cedo. Agora há pouco eu falei com relação aos adolescentes, mas começa com como um caminho de descoberta, não é? Um menino, a menina quer descobrir o seu corpo. E nesse sentido, muitos profissionais da área da saúde, muita gente vai dizer que, por exemplo, a iniciação sexual por meio da masturbação, que é muito mais comum com os meninos do que com as meninas, é normal. Sabe, Darlene, o problema é o seguinte, na relação humana do sexo, o indivíduo com a sua sexualidade, nós temos tido sempre o problema da distorção por exagero. Até 30 anos atrás, os pais criaram uma história inventada, que não era verdadeira, exagerada, com relação aos problemas da masturbação, que por ter sido visto como um mito, um exagero, uma coisa absurda e sem profundidade, sem base, deu um aporte, uma abertura muito grande para uma linha liberal que aconteceu do fim da década de 60 para cá, do Peace and Love, em que a sexualidade foi o foco da liberação. Pessoas são doentes porque a sexualidade não é tratada com a liberdade que precisava. E colocam muita restrição, e o sentimento de culpa prejudica o desempenho sexual de pessoas, tanto solteiros quanto casados. Então, antes, repressão total. Aí depois abertura total, sem capacidade de lidar com isso. E muitos psicólogos, uma avalanche de pessoas ligadas a esta área, e sexólogos também, dizendo, não, isso não tem problema nenhum, isso é saudável, olhando pelo aspecto da exploração e do conhecimento do corpo. Só que, como no caso da bebida alcoólica, você nunca sabe quais pessoas se tornarão dependentes de algo que pode prendê-las pelo vício. Isso aconteceu com a masturbação, só que num nível muito maior, porque a bebida alcoólica, o indivíduo tem que comprar e ir buscar em algum lugar. E o sexo está no seu corpo, você pode fazer sozinho, na cama, pode fazer no banheiro, pode fazer em N lugares. Então, essa facilidade do acesso ao estímulo no seu corpo e o acesso à visão, que é um dos mais importantes aspectos que estimula o homem, que é mais a visão, a mulher é mais na audição. Tanto é que a pornografia dirigida a mulheres, ela valoriza muito a palavra, o timbre de voz masculina, falando para elas e dando sugestões e estímulos. Da parte do homem ao visual, cenas eróticas de visual, de visão. E é por esse caminho que o homem é primeiramente estimulado. Então é lógico que com isso fácil, né? O acesso fácil, como você disse, a revista tinha uma certa restrição, digamos assim, social, de ser visto, e tinha que trazer para casa, alguém ia descobrir aquilo ali. Hoje não, o indivíduo pode estar operando até no seu ambiente de trabalho e ele entra e sai sem muita dificuldade. E alguns que são mais experts, eles podem inclusive não deixar rastros, porque alguns deixam histórico, que é muito fácil de achar. E outras pessoas, esposas, especialmente, não têm muito domínio, não percebem isso, ou filhos. E aí ficou a facilidade e o acesso ao seu próprio corpo tornou-se a combinação perigosa. Porque a exploração do corpo e o conhecimento dele realmente não tem que ser olhado como uma coisa absurda e perigosa e desastrosa. Mas a manutenção disto, embora alguns ainda estejam dizendo, nenhum problema, nenhum mal, eu estou com essas vítimas na minha sala de trabalho, dando aconselhamento e ajudando. E são muitos. Então vamos esclarecer ainda mais essa situação. O que a exposição a situações de pornografia produz no indivíduo?
Obviamente que a gente vai falar de modo geral, porque cada pessoa é uma pessoa, avalia-se o tempo de exposição, avalia-se se isso tornou-se um hábito, mas a pornografia em si, de um modo em geral, o que ela pode produzir sobre o indivíduo, homem ou mulher, crianças, adolescentes? Só o visual, no caso do juvenil, adolescente e do adulto, homem, é o despertamento da curiosidade e do interesse. Porque é do interesse masculino o visual. A mulher tem também, mas não é a primeira fonte de estímulo dela, é a fala, entendeu? A provocação, insinuação gerada pela fala. Então ela desperta na pessoa o que é natural. Vamos olhar assim. O que é uma coisa natural? Foi colocada ali para ser usada. Sendo usada de maneira inapropriada, desperta-se os estímulos da pessoa sem ela poder atender porque ela não é casada. Supondo que sejam os solteiros que estejam sendo atingidos por isso. E por esta estimulação, quando eu dou palestras a jovens, eu digo, não seja louco de ficar olhando, porque você vai ficar totalmente excitado, vai entrar em desespero e não vai poder satisfazer isso aí. Então não seja tolo, como o livro de Provérbios usa inúmeras vezes, não seja tolo, meu filho, não seja tolo. Em contrapartida, pede, seja sábio, seja sábio. Então, essa mesma realidade com relação aos casados é que aquilo que ele vê ali é inventado, é fictício. Ele traz para sua mente uma fantasia irreal e há muitos casos já em que o virtual torna-se mais atrativo que o real, que é a pessoa com quem ele casou. Estou falando dos casados. Sim. O que ele vê em forma natural e plenamente real, que é o físico da sua esposa, torna-se menos atrativo do que o virtual, que traz consigo uma série de cenas e de gestos e de corpos produzidos para aquilo. São artistas escolhidos, eu nem chamaria de artistas, né? Mas são pessoas escolhidas para aquilo, inclusive elas são trocadas rapidamente, são corpos novos, dentro de uma fase exuberante, da mulher especialmente, e do homem também, e que são feitos para aquilo, eles são trocados como se troca objetos. E eles mesmos nem se dão conta disso, que vão perdendo o valor com curto tempo, a carreira deles dura 8, 10 anos, mas a pessoa que vê não tem essa noção, e ela é iludida. Então, para mim, o primeiro ponto é a imagem fantasiosa, que não é real, para a maioria das pessoas é ali dita como está disponível a você. Olha só que pergunta interessante, chegou agora lá de Moçambique. Um querido telespectador nos acompanhando, muito obrigada pela companhia. Ele pergunta assim, um casal imita muita coisa relacionada com filmes pornográficos, por consenso. Entre eles dois, decidem. Ele pergunta, ainda assim que seja por consenso, um admite, o outro também, é normal? Essa coisa da normalidade também é alguma coisa que é boa de a gente discutir um pouquinho. O que é normal? Bom, para mim é normal, para o outro é normal. Cada um é normal para si. Mas assim, tem gente que para ela é normal beber, para outra é normal para ela fumar maconha todo dia, é normal. Mas assim, normal. Como que a gente relaciona esse normal com essa relação? Vamos diferenciar duas palavras. Natural, normal. Ok. O que é uma coisa natural? Da natureza. O homem A, o homem B e o homem C podem ter naturalmente certas tendências ou certos desejos. A mulher A, B e C tem naturalmente isto. A natureza do nosso desejo em si não tem problema, o uso dele pode ter. Então, o que se torna normal? É uma coisa repetitiva e comum. Isso é normal. Normalmente se diz que algo que todos fazem torna-se certo, ainda que seja dito que é errado. O conceito de certo e de errado do ponto de vista divino, infelizmente, Darleide, é diferente do que as igrejas e os líderes, nós mesmos pastores, ensinamos muitas vezes, e os pais principalmente. Nós não conceituamos o certo e o errado a partir do prejuízo da própria pessoa, mas como de um conceito de alguém que manda, que é Deus, e que você não deve desobedecer. E o pai também faz isso. Por que, pai? E o pai acha que o filho não entende, fala, porque eu sou seu pai. Não existe uma coisa que agrida tanto a inteligência de uma pessoa como você dar uma resposta dessas. Então, o que eu devo fazer com os meus filhos é ensinar a sexualidade a partir da infância, onde ele manifesta isso, que é entre os 3 anos e meio e 5,5. Essa é a idade ideal. Se uma criança não manifestar, os pais devem ensinar-lhe as primeiras lições de sexualidade até antes dos 6 anos.
E a segunda fase é por volta dos 9, 10, quando vai vir a puberdade, preparando-os. Se essas duas coisas forem feitas, você tem grande chance de preparar essa pessoa para lidar com a sua sexualidade de maneira saudável. Agora vamos pegar o casal. O que se torna, como é que é a palavra? Normal. Normal. É normal imitar o que se faz nos filmes pornográficos? Segura aí. Tá pensando que vai responder? Não vai agora. Porque a gente vai para o intervalinho, mas antes quero mandar abraços aqui para uma amiga que escreve... É uma amiga ou um amigo? Não sei. A paz do Senhor Darleide, sou da Assembleia de Deus e amo a TV Novo Tempo, especialmente o Sem Tabus. Que coisa gostosa de ouvir a essa hora. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando o programa de vocês para alcançar muitas vidas e servir de amadurecimento espiritual, como está sendo comigo, tanto para os casados como para os solteiros, como eu, que querem, sobretudo, seguir uma vida de santidade no Senhor, agora e no futuro relacionamento. Deus vos abençoe. Muito obrigada. O remetente é o Gudiero Miranda. Muito obrigada, irmão Gudiero. Deus seja contigo por estar, sempre, por estar principalmente escolhendo já o seu futuro agora. Amém. Muito bom, né? Ter esse cuidado. Tem uma menina que escreveu aqui pra gente, ela dizendo assim: eu sofri abuso sexual quando tinha 3 anos de idade e hoje, com 22 anos, me masturbo muito. Será que isso tem alguma influência? Fica então essas dicas para nós conversarmos sobre elas logo depois do intervalo, respondendo essa pergunta, continuando essa história que ele ia descrevendo aqui para a gente, mas eu interrompi porque precisamos ir no nosso intervalo, mas logo estamos de volta no Sem Tabus. Aproveita, mande o seu e-mail, semtabus@novotempo.org.br. Até já. Então, vamos continuar aqui nossa conversa no Sem Tabus. Ficou uma conversinha no ar a respeito de casais que imitam filmes, que assistem para esquentar, apimentar a relação. Já viu essa colocação? Não, é só para dar uma esquentada, uma apimentada, e a gente assiste, reproduz, e assim vamos. E você estava, hoje estou conversando, para quem está chegando agora, eu estou conversando com um pastor que fez doutorado em teologia, com especialização, com ênfase em aconselhamento, e ele está dividindo com a gente aqui em alguns programas, enquanto ele está no Brasil. Estou sugando tudo que eu posso. Ele já esteve no consultório de família, segunda-feira que vem também estará hoje aqui comigo, e estou gravando e aproveitando. Inclusive, me conta um pouquinho sobre o teu ministério. Você é como pastor, mas nesse momento da tua vida você escolheu servir a Deus ajudando as famílias de maneira direta. Como é isso? Eu fazia as duas coisas juntas, né? Eu dava aconselhamento, faço isso há 30 anos e 35 de ministério. Mas a demanda e a solicitação era tamanha que eu estava sendo insuportável. A tensão do meu trabalho com a igreja e com os casais era dividia a pessoa. E tem uma pessoa em casa valiosa, que é a Yara, e ela disse: olha, isso não vai funcionar. Então, eu, antes da minha aposentadoria, me desliguei da organização para o Ministério de Sustento Próprio, me dedicar totalmente ao atendimento de casais e famílias através do aconselhamento e seminários. Então é por isso que eu estou por aqui. Delícia. Ainda agora estamos morando em Washington, em Maryland, na área de Washington, mas estou gostando de voltar ao Brasil. E quem quer o contato com você, como é que faz? Tenho um e-mail agora, nesse momento, pastorlamarques@gmail.com. E a partir de julho agora, da meado de julho, vai ter o nosso site aberto, lamarques.com, e ali tem uma área dedicada especificamente aos seminários, que é o Projeto Convida, e todos os contatos. Vai poder twittar, vai poder usar o Facebook, que nesse momento está em suspenso, porque eu estou super atarefado, não estou podendo atender. Então, para não desiludir ninguém, está certo. em obras. Mas fica aí, então, o contato do pastor Lamarques, pastor Edemar Lamarques. Você pode mandar e-mail para pastorlamarques@gmail.com, tá? E essa história de imitar as cenas dos filmes? Eu estava destacando uma palavra a mais, além do natural e do normal, a palavra comum. Alguma coisa que se torna comum é algo que se tornou repetitivo. Isto é tido como normal. A palavra normal é traduzida na mente e na consciência de muita gente como sendo certo. Uma coisa que é normal fazer passa a ser certo. Vamos imaginar uma pessoa que tem a tendência a ser explosiva. Ela bate ou agride com palavras. Como ela faz isso sempre, porque é
a sua inclinação, alguém vai dizer, coitado, ele é assim mesmo. Nenhum de nós, então, nesse caso, cometeria pecados. Porque um tem esse problema, o outro tem outro. Assim como alguém tem inclinação sexual mais acentuada, sua libido é mais acentuada, outros têm a inclinação para o lado da bebida alcoólica ou outra coisa qualquer. Qualquer disposição natural ou inclinação natural que seja justificada, anula a possibilidade do pecado na vida dessa pessoa. Então, o que um casal casado pode fazer com relação a isso? A conduta sexual do casamento, ela tem parâmetros dados por Deus, regidos por princípios, dentro da Bíblia. E há abundância de textos, mais do que nós temos percebido. Porque a Bíblia está protegida muitas vezes com o nível dos tradutores que colocaram uma figura de linguagem chamada eufemismo, deixando de dizer a realidade clara para poder esconder. Porque por séculos o sexo foi considerado um tabu. Verdade. E ainda hoje, Darlene, eu vi um livro ontem, colocado na internet, de um líder religioso do Brasil, que é bem famoso, e ele colocou lá que depois da relação um casal deveria orar pedindo perdão, porque fez uso de um pecado que é o orgasmo. Isso é um absurdo. Eu ainda estar ouvindo isso em pleno século XXI. Um livro moderno? De autor livro moderno? Atual. Um livro atual de um líder religioso. Como eu não quero fazer propaganda do livro, nem deve. Porque é um absurdo que ele contém, mas veja, o sexo foi dado por Deus como um presente. Ele não vem depois do pecado e ele não é o pecado original. Fique isso bem claro, porque a gente pode dizer, não, isso já está claro. Não está claro. Tem muita gente inocente, especialmente no mundo evangélico e cristão, iludido com essa concepção. E tem uma fonte isso aí. 2 líderes principais da igreja universal, não universal de hoje, que é o católico significa universal. Antes de se tornar católica romana, tem 2 pais da igreja, Agostinho e Tomás de Aquino, que foram muito influentes, são tremendos pensadores. E eles deram uma influência muito importante sobre a visão do sexo a partir de textos da Bíblia mal aplicados. Essa concepção, ela permeia o ambiente evangélico e o católico de maneira muito, assim, a pessoa não percebe, faz parte da cultura. Não, o sexo não é pecado. A fruta foi fruta de verdade. A concepção de que o sexo foi a fruta é só nos motéis do Brasil, porque isso não é real. A fruta foi de verdade. A fruta de verdade. Podia ter sido um lago, não mergulhe nesse lago. O ponto é a obediência e a desobediência. O sexo foi dado como um presente para eles. Foi uma dádiva do Senhor como um presente. E há provas bíblicas disso aí. Bom, um casal que faz uso desse direito maravilhoso de uma maneira perversa e acha que 4 paredes tornam certo o que é errado, o tornam saudável o que é prejudicial, está se destruindo a si mesmos. Aquele que pratica perversidades dentro de casa não se satisfará. Uma das primeiras razões por que um casal abusa disto é a falta da essência da relação, que é o amor. Aí alguém está nos assistindo ou nos ouvindo e diz assim, ei, então você está dizendo que com isso você está dizendo ou sugerindo que tem que ser aquele sexo simplesinho, aquela forma de sexo simples, que você está dizendo assim, puxa, os filmes é uma fonte de inspiração, tem formas, tem jeito, tem cores, deve ter cheiros, não sei. Nosso Deus é um Deus de variedades, deixa eu já entrar de sola na sua pergunta. Deus é um Deus de variedades, o casal deve ter criatividade, sem dúvida nenhuma, mas uma vez eu estava num seminário, há 12 anos atrás, 15 anos atrás, e um sujeito do interior de São Paulo participava desse seminário. Ele ouviu minha palestra sobre sexualidade para os casais e para os separadamente. E ele viu a preocupação com relação à sexualidade homem e mulher, como foi planejada por Deus, que é pênis e vagina, numa relação correta. E ele disse, pastor, olha, eu quero dar um testemunho aqui que eu acho que vai ajudar você. É uma ilustração, eu sou simples, sou do interior, mas a gente toca viola, a gente gosta de moda de viola. E eu fiquei assustado, porque às vezes... Mas foi legal o que ele fez. Tanto que eu vou compartilhar com os seus ouvintes. Ele disse, olha, nós tocamos violão todos juntos e a gente sabe que o dó, o lá, né, tem diferentes posições, tem aqui, tem ali, tem ali. Então, foi dito o seguinte, tem esta, mas é lá. Então ficou claro que muda a posição, mas é lá. Então essa ideia de inventar coisas para colocar
sexo anal, sexo oral, como se fosse o mais comum, que é uma questão de escolha entre os dois. Daqui a pouquinho vai ter sexo na orelha, no ouvido, eu não sei. Todo orifício do corpo vai oferecer essa oportunidade. Isso não é plano de Deus. É criatividade, São inteligentes, não são cachorro. E, aliás, às vezes, inclusive, nos pegamos fazendo coisas mais graves, não mais graves, graves, que nenhum ser irracional faria. Então, é nesse sentido que, inclusive, tendo acabado de aprender com você essas diferenças entre comum, entre normal, é bom a gente pensar assim que Deus não nos criou para sermos comuns, né? Deus nos chamou com propósito, Deus nos fez com propósitos e a gente está se igualando como se fôssemos pessoas comuns, sem propósito, sem história, sem estrutura, ou movidos pelo instinto, como os animais dizem que o são, mas a gente vê tanta sabedoria nos animais que às vezes não vemos no animal chamado homem e mulher, não é? Vamos pensar nisso. A diferença é que ele é movido pelo instinto apenas, e nós somos movidos pelo instinto e a escolha. Se eu permitir que o meu instinto tome conta, eu me tornarei reduzido ao incapaz de pensar e escolher. E por muitos repetirem um ato, eu vou deduzir que isso passa a ser correto. Nesse sentido também, nós não temos nos tornado reféns de cérebros que pensam por nós? Com certeza Quando esse absoluta. casal diz assim, agradeço a pergunta do amigo que nos escreveu lá de Moçambique, ele diz assim, mas os casais em consenso, eles imitam o que eles assistem na televisão, o que eles veem naquelas cenas, eles imitam, mas é um cérebro pensando por nós ou nós vamos usar o nosso cérebro para admitir ou para não admitir determinadas situações sobre nós mesmos, nossa própria conduta, nosso jeito de ser? Eu faço sexo anal porque todo mundo faz. Eu não sou todo mundo, sorry, não sou, eu tenho você uma também pergunta não para é. ele. Por que a pessoa precisa usar uma fita, um DVD, um CD, um programa de internet, de pornografia, para ter relações sexuais com o seu cônjuge? Por que ele precisa? Ele porque vai a relação em si perdeu a graça. Exatamente. Só que eu estou atendendo no meu escritório gente que usou o recurso e caiu na infidelidade. E começou pelo uso desses recursos. E admitem de maneira confessada e totalmente admitida. Então, por que nós vamos seguir um caminho que perverte o correto? Como é que eu posso ficar contemplando um corpo nu, exuberante, de um homem ou de uma mulher, enquanto eu tenho relações com a pessoa que Deus me deu, cuja exclusividade da nudez foi dada um para o outro e não para a Assembleia Geral do povo? É verdade. Deixa eu comentar Se bem que aqui estão alguns dando tweets. Nas praias, né? Estão nas praias, estão à vontade, estão no dia a dia. Estão nos programas de TV. Menos nos nossos. Tá? Não. Vem Senhor Graças Jesus é um blog e também um companheiro aqui do nosso programa pelo Twitter. E Vem Senhor Jesus, você pode até seguir. Ele está aqui dizendo, olha só, existem muitas imagens nas redes sociais de cristãos que não são pornográficas em termos explícitos, mas insinuam, né? Como escapar? Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muita estrutura, porque assim, é uma questão de você abrir o site, e é um site de notícias. Você entra lá num site dos mais famosos, você entra no G1, sei lá, e aí tem lá cenas, notícias, enfim, e você fica refém dessas cenas onde você nem estava procurando, né? O próprio YouTube, você vai lá, você vê um programa da Novo Tempo, você vê um Sem Tabus, e na mesma referência do assunto você tem o contrário, ali na fazendo lateral. propaganda ao contrário. O clicar na escolha é o exercício do ser inteligente. Qualquer um de nós pode escolher o que quiser, só nós não podemos garantir o resultado prometido pelo Criador. O uso que eu faço do meu corpo, o uso que eu faço da minha inteligência, dos meus olhos, dos meus estímulos, está livre. As consequências não são garantidas como ele prometeu. Eu vou colher as consequências. Os casais estão colhendo as consequências. Os indivíduos estão colhendo as consequências. E os consultórios de conselheiros, de terapeutas, estão lotados de gente que passaram por isso, fizeram o que quiseram, estão desesperados. Graças a Deus pelos que estão desesperados e querem sair de lá pedindo ajuda. Porque muitos ouvem mensagens, tá? Pense que está certo e fica certo. Não fica certo. Fica certo enquanto ele ouve. No momento que ele chega na solidão dele, lá da casa dele, ou no confronto, quando ele experimenta o prazer do sexo roubado, seja por que caminho for, quando ele passa do prazer do orgasmo, o que ele sente, eu sei o que ele sente, porque eu os ouço na minha sala, aclamando e desesperadamente, me ajude, porque eu prometo não fazer, eu não quero fazer, o que eu senti não foi bom, e depois que passa, eu faço essa promessa, mas quando vem a próxima vez, eu faço de novo. Dependência declarada.
Esses estão na minha sala. Eu não estou aqui. Eu não preciso ler livros. Eu não preciso ir atrás de pesquisas. O que é isso? O que é aquilo? Os indivíduos estão clamando por isso. Eles estão confessando o seu desespero. Aí está a realidade do que Deus disse, do que o indivíduo, por uma experiência curiosa, passou a fazer, a prisão que ele colheu, e agora o Espírito Santo sendo ouvido ainda, o desejo dele de sair desta, não porque seja necessariamente razões espirituais, mas a própria paz da vida dele, o controle, saber que eu posso determinar o que faço do meu corpo e não ser vítima de mim mesmo. Isso é um desespero buscado e alimentado, consequência, colheita. Olha, queridos, e isso é um assunto tão sério, que precisa tanto de nós controle e educação aos nossos filhos, como você tinha dito agora há pouco, com relação a ensinar, a dizer, a conversar, porque está tudo tão aberto, tão próximo, tão explícito, que se você não cuida dos seus filhos, em você ser aberto com eles, ensinar para eles, para os seus filhos, para os seus adolescentes, ó, por favor, para de vergonhinha. Chega e-mail para a gente assim, ai, Darleide, eu acho melhor, eu gosto quando vocês falam desses assuntos, mas não usa a expressão masturbação. Ai, que vergonha de falar essa palavra. Vergonha é o teu filho estar em frente ao computador, ou na escola, ou com os amiguinhos, onde quer que seja, ou mesmo com o celular à mão, e ele acessa, e ele vê, e ele vai te perguntar. Não vai te perguntar, que você não dá abertura nenhuma em casa. Então, assim, queridos, essa é uma questão de educação com as crianças, inclusive no consultório de família já abordei esse tema para ser num horário assim para toda a família. Nesse momento, para você que é adulto, para você que é adulta, para você que está envolvida nesse esquema, vamos chamar assim. Essa semana, inclusive, ontem estava vendo um vídeo que faz parte de uma campanha, me enviaram, onde mostrava ali cenas onde diferentes pessoas da mesma família eram atacadas por situações de insinuações e pornografia. E aí me chamou a atenção no momento em que eles se reuniram em torno da mesa para orar. Então era uma família cristã. E o vídeo, para deixar assim bem forte a imagem, mostrava, revelava que enquanto o pai orava, todos ali orando, tinha por trás dele mulheres passando a mão no corpo e ele estava orando. Ou seja, aquilo significava a lembrança que ele tinha, aquelas lembranças que permeavam a sua memória, que enquanto cristão, enquanto pai de família, enquanto religioso, foi abordado no seu dia a dia, nos seus momentos comuns, pela pornografia. Pastores pregando, pessoas religiosas e sendo envolvidas pela pornografia. Então, realmente estamos num mundo caótico, difícil, e os Sem Tabus existem, pessoas como esta existem, tantos outros existem como ministério que Deus deu para chamar a sua atenção, para falar com você. Nós sabemos o quanto é difícil por conta dos testemunhos que são dados, mas quantas vezes nós temos visto pessoas que fazem comentários absurdos, inclusive quando assistem um programa, por exemplo, veem o que está postado no YouTube, e eu fico assim vendo, hoje mesmo eu estava vendo comentários absurdos, vocês são religiosos, vocês não sabem nada a respeito de sexualidade, o que importa, qual o problema? Qual o problema? Tá bom. Tem aqui, olha, ainda não vai esquecer da resposta, hein, da moça, que ela foi abusada aos 3 anos de idade e ela hoje, já adulta, se masturba muito e ela quer saber se tem a ver com aquela prática. Deixa eu só mencionar aqui, um minutinho, Aline. Oh, gente, tem que ir para o intervalo, vê se pode. Aí tem mais comentários aqui. O Gilson Medeiros dizendo um abraço carinhoso para vocês. Estou feliz por estar assistindo. Obrigado pela atenção cativante em nos informar o que é bom. Muito bom. Obrigada. Mande um abraço para a Igreja Adventista de Ipanguaçu, Rio Grande do Norte. Um abraço para vocês, meus amados. Estamos juntinhos assistindo. Nós jovens adoramos o programa, verdade? Que delícia. Ó, vem aí no dia 14, agora 14 de julho, nós vamos fazer um Sem Tabus mega especial com muitos jovens e vai ser assim bem diferente. Para começar, o horário vai ser outro. Vai ser das 16 horas, das 4 da tarde até as 6 da tarde. Pensa bem, Sem Tabus, não sendo à meia-noite, sendo à tarde, com a mesma dinâmica, é mais um grupo de jovens. Rafaela Pinho vai participar, vai ser no sábado, 14 de julho, não perca. 4 às 6 da tarde. Das 4 às 6 da tarde, reúne os jovens aí na igreja e faz esse momento com a gente, porque vai ser muito especial. Tá bom, Aline, a gente vai para o intervalo, porque fazer o quê, né? A Aline, a minha assistente, fica aqui, ó, dizendo, acabou, acabou, tá bom. Mas a gente volta daqui a pouquinho, semtabus@novotempo.org.br. Até já. Tem gente
gente dizendo assim: estou assistindo Sem Tabus, muito legal. Obrigada, Silvia Regina. O Adriano Montes dizendo que está acompanhando aqui o nosso programa também, muito obrigada. O Rafael Santana dizendo que está conectado na Rádio Novo Tempo, assiste pouca TV, mas está ligado na mensagem. Obrigada, Rafael, pelo carinho também. O Fernando Oliveira pergunta que tipo de instrução devem ser passadas às crianças na faixa etária de 3 a 5 anos sobre sexualidade, como instruí-las, Fernando. Inclusive fizemos um programa muito bom, mas muito bom mesmo, no consultório de família, com uma especialista ensinando exatamente sobre esse tema. Dá uma visitada no blog do consultório de família e você vai encontrar ali essa temática sobre sexualidade, os pais ensinando para os filhos, você vai gostar, tá bom? É realmente uma temática muito importante, muito necessária. Doutora Edemar Lamarques, o caso da moça que aos 3 anos de idade foi abusada, hoje já é adulta e ela se masturba muito, isso está incomodando demais. Fala a respeito desse tema. A experiência sexual abusiva na criança, ela vai criar nela um trauma e uma resistência ao risco da mesma emoção negativa que ela se desenvolveu. É algo que ela não entende, mas ela sofre. Então, quando ela cresce, ela quer fugir do mesmo risco. Então, muitas dessas pessoas abusadas, elas negam a sua sexualidade, do envolvimento com alguém, com o medo do mesmo sentimento, do mesmo sofrimento emocional. Mas ela tem necessidade de se realizar sexualmente. Então, a pornografia entra como uma porta escancarada, porque não tem ninguém por perto, não existe o risco de alguém tocar nela, ela mesma se toca e se torna dependente. A dependência é dupla, do estímulo sexual emocional e da satisfação emocional da segurança, da falsa segurança. Não é porque alguém ameaçou, abusou, tratou mal você que todos vão fazer isso. Ela tem que se tratar. O meu conselho é, vá em busca de um profissional cristão, que seja criacionista, porque a abordagem do criacionista é totalmente diferente do que não é criacionista, ainda que seja cristão. Infelizmente existem cristãos que não são criacionistas, então ela deve buscar um profissional que seja cristão, criacionista, para que ela possa ser ajudada, porque do estágio em que ela está, a superação do trauma e também a eliminação e substituição da masturbação por nada, se ela é solteira, só com ajuda. Porque a tendência dela é tomar boas decisões, ouvir um programa como esse, dizer, entendi, eu quero, mas a tendência dela é de voltar aos mesmos lugares e a atração vai ser mais forte. Deixa eu dar uma ajudazinha sobre tentação. Eu acho, Darleide, que isso é muito importante. Claro. O texto de Tiago, do capítulo 1, versículo 13, diz que a tentação vem de dentro de nós. Olha, veja, esse texto tira a responsabilidade até do próprio Satanás. Porque a oferta da tentação pode ser dele. Ser tentado, ele não tem poder para isso. O ser tentado vem de dentro de nós. Por isso que a pessoa ora no Pai Nosso, livra-nos das tentações. Dá-me forças para eu não dar oportunidade às minhas tentações. E aí eu faço uma ponte com o meu herói da Bíblia. O meu herói da Bíblia é José. José é um vencedor na pior situação. Tudo deu errado, mas José se apegou a Deus como a única fonte de conforto e segurança, com tudo perdido. E quando José fugiu da presença da mulher de Potifar, que tem todo um cenário em cima disso, não permitiu que ela pegasse, tanto é que ela pegou no vestuário, não. José, a Bíblia diz que ela insistiu com ele vários dias. Quando José percebeu que ela armou um esquema, José fugiu dele. José não fugiu dela. José fugiu dele por tanta fidelidade a Deus, tanta entrega. Se ele permanecesse ali, ele não poderia dar contas do recado de segurar a barra. E muita gente não faz isso. Vai na frente da internet, vai na frente da TV, vai na frente de tantas imagens. Por isso que gente, naquela ilustração que se deu, gente vai para a igreja e vendo irmãs da igreja, membros da igreja do sexo oposto, se viajam em fantasias geradas nas visões, não visões de noite, mas no visual armazenado daquilo que a imagem da televisão ou da internet foi buscada por eles. Foge desse lugar. Eu já tenho tentações naturais sem ver as provocações. Vou eu estar agora sentado diante de Satanás? Isto significa presunção, isto não é fé. É quando você se expõe ao pecado, quando você, na verdade, precisa fugir dele. Então, ela tem recursos, essa moça, na palavra de Deus, mas ela precisa buscar ajuda, pelo menos para uma inicial saída da situação em que ela está. É o meu conselho. Eu acho que se for, vai encontrar uma grande oportunidade de nova vida
e de poder que te liberta definitivamente. E paz Amém. vai vir ao seu coração e à sua vida. Jesus prometeu isso. Ele disse, vinde a mim os que estáis cansados. E ele disse, e eu vos aliviarei. Mas às vezes o recurso dele é buscar ajuda profissional para que possa sair desse primeiro momento e de então libertada, viver uma nova relação com Deus e consigo mesma. Doutora Demar, tem uma mulher contando que o marido dela, que está com 50 anos, desde os 45 ele tem se demonstrado pouco interessado em seu relacionamento íntimo com a sua esposa, e ela anda até desconfiada. Inclusive, ele anda muito preocupado com os cabelos brancos, com sua aparência, fala muito em juventude, anda preocupado dessa maneira, e ela está preocupada porque está vendo o seu marido meio que ir embora, e parece que às vezes, ela diz assim, parece que às vezes ele está esperando que eu diga vá, para que ele vá curtir a vida. É verdade que existe uma tal chamada idade do lobo? Será que ele está passando por essa crise? Bom, existem duas razões que isso pode estar acontecendo com alguém. Ele pode estar olhando muito para si, o narcisismo, e se achando melhor do que a sua parceira. Pode ser. Se veste bem, e às vezes algumas mulheres cristãs se descuidam, confundem o perigo da sensualidade com feminilidade. A roupa da mulher cristã, ela não deve ser sensual, mas ela deve ser feminina. Ela deve dar a ela um decoro feminino. Ela deve ser bonita, deve se produzir bem, sem ser necessariamente uma vaidade pecaminosa. Um pouco de vaidade é bom, porque é o cuidado de si mesmo. Às vezes a Yara me pergunta, por que você demora tanto penteando esse cabelo? Você tem tão pouco. Eu falei, esse que é o detalhe. Se eu não cuidar bem deles, vão embora. Então eu estou tratando com o maior carinho. E demora, brincadeira. Mas na verdade, tem que haver um cuidado pessoal. E a gente se cuidando melhora bem. Agora, ela se cuidando, não sei se é o caso dela, ajuda a despertar nele o interesse por ela. E também a declaração de amor, a expressão do afeto e, quem sabe, eventualmente, ver o nível em que está a comunhão dessa pessoa, porque a gente faz bem para qualquer ser humano, em qualquer idade, ouvir vaidosamente que ele ainda pode competir com os outros. Entendeu? Eu, com um homem de mais de 50 anos, vendo que a moçada nova, meninas, olham para mim e fazem observações. Às vezes, por uma questão até de cortesia, mas eu acredito que ela está interessada em mim. E isso cresce diante de mim, dentro de mim, exatamente porque eu estou começando a duvidar da minha capacidade. E vindo de fora, às vezes por um olhar, eu me iludo de que aquilo é verdade, preciso daquilo, porque eu construí uma imagem de que eu vou perder um status social de valor e importância. Dentro de casa se constrói isso. A mulher falando, afirmando a capacidade do homem, o seu desempenho, seu visual e tudo mais, e ele com ela. Essa troca alimenta dois sensos de valor próprio que são construídos dentro da relação. Para que ninguém de fora precise dizer isso, dentro de casa a gente constrói. Que ele ouça isso. Fica então aí a dica, amiga. Olha aí que dica, hein? E de graça para você. Exato. Fica esperta com o maridão. Opa, meu ponto caiu aqui. Fica esperta com o maridão, fica atenta em se produzir, em se mostrar uma mulher bonita, interessante como você deve ser. E agradável. Valorizar esse marido que você tem em casa. Bonitão, marido. Ó, fez 50 enxuto. Fala umas coisas bonitas para ele. Essa coisa que eu falei aqui é bem basiquinha. Diz umas coisas mais bonitas no ouvido dele, para que outras na rua não chamem a atenção e ele fique pensando, em casa a mulher não liga para mim, mas na rua, me chama até de tio. Ele acha que isso é o máximo. É uma dica mais para as Aproveita. mulheres, para ela e para outras mulheres. Tá pesando a mais, fecha a boca e faz exercício. Melhora a performance. Todos podem. Tu acha que essa homem liga para essa história de gordinha, de gordinho? Olha, eu não vou chamar de gordinha, mas pessoas que se descuidam com o corpo, sim. Ah, tá. Como é que a pessoa uma coisa pode... é ser gorda. Não, uma gordo. coisa é a pessoa... Não, Tem um perfil, um estereotipo da pessoa natural que tem aquela característica, mas... Todos podem ser cuidados. Agora, cuidados, isso é uma diferença, porque, inclusive... Exercício físico, alimentação controlada, sabe, essa volúpia para comer, e isso aí não fica legal, claro, entendeu? Que por trás sai tem pelas uma bocas, ansiedade, tem uma ansiedade, tem uma história, tem uma insegurança, ou desenvolveu essa ansiedade que desconta na comida, bom ter cuidado, mas eu gosto de... que bom que você pensou essa história, porque tem mulheres assim, Darley, mas eu estou com sobrepeso, então para fazer sexo apaga a luz, aí baixa a autoestima e fica num sofrimento. Minha filha, acende a luz, se arruma, fica bonita, amanhã começa dieta não, reeducação alimentar,
verificar se isso está te incomodando. E exercício. Agora, se você está com sobrepeso, mas é uma pessoa de bem com a vida, se você é uma pessoa que está feliz, se é uma pessoa que tem consciência do seu dia a dia, da sua demanda, das suas qualidades, também, peraí, né? Ainda que esteja com sobrepeso, você pode e muito e deve muito ser feliz e valorizada como você o é. Porque senão você fica assim, termina o programa, você fica borocochô, ai, tô com uns 10 quilos a mais, mas isso não é isso que resolve, não. É você ter atitude e saber que mesmo gordinha, mas sendo feliz, ou gordinho e sendo feliz e dando felicidade aos que estão à tua volta, já é um bom começo. E aí faz uma reeducação alimentar, se arruma, se coloca bem pra vida, um sorriso bonito. Homem detesta mulher mal-humorada, mulher carrancuda, mulher chata, homem chato também, pelo amor de Deus. De onde é que vem, né? Manda de volta. Mas olha só, qual é a melhor maneira de livrar-se dessa falha? Ele se refere à masturbação, à pornografia. Ele diz assim, sou muito tentado e é bom dar voz a vocês, jovens, solteiros, meninos e meninas, né? Já faz 3 anos que estou sozinho e percebi que a melhor maneira quando acontece isso é tomar um banho de água fria, como escutei no programa passado, com a Fabiana Bertotti, né? Que foi ótimo. Ou chupar laranja, como disse a Fabiana, até descascar, passou à vontade. Quais livros da Bíblia que eu posso tomar como referência para distanciar-me desse assunto? Beijo da Leide, amo sem tabus. Qual a referência Vamos bíblica? começar com Provérbios. Vai lá. Os capítulos iniciais de Provérbios são excelentes para isso aí. O livro de Eclesiastes é um livro muito bom sobre isso também. A própria experiência de Davi com relação à parte sexual, que aparece nos Salmos, Salmo 51, um salmo muito bom, o Salmo 34, mostrando a sua luta com a visão de um cara que está numa situação inferior, o 37 também. Então, são leituras que ajudam bastante. Agora, eu queria dizer o seguinte, quando você acredita em você, você trabalha para melhorar. Uma pessoa que não está melhorando, ela não acredita nela. Eu não preciso estar bem para começar a melhorar. Eu preciso saber que eu tenho valor para ficar ainda melhor. É aí que eu começo. Então, eu queria dar um recado para todo mundo com relação ao que Deus diz. O afastamento deles de uma comunhão diária, de um começo com Ele, começar o dia com Ele, meditando profundamente a sua palavra. Não é quantidade de leitura, leitura pouca, mas leitura aprofundada. Ler e voltar, meditar, ler e voltar, meditar. E é um texto de Romanos que mostra que o caminho da masturbação, o caminho da pornografia, tem um alerta de Deus dado pelo apóstolo Paulo muito sério. Aparece no capítulo 1, no verso 24, ele diz assim: por isso, por terem abandonado a Deus, por deixarem de ouvir sua palavra, seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato. E daí no versículo 24 ele diz, por isso Deus os entregou, olha esta palavra, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Quer dizer, o coração humano, por natureza, tem desejos pecaminosos. E Deus entrega, significa dizer, sem Deus, ninguém vai poder controlar os seus desejos pecaminosos, mas Ele vai respeitar a escolha da pessoa de não querer estar com Ele. E Ele diz, entregou os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do próprio corpo entre si. Então, há uma degradação do corpo pelo processo de ação. Então, a escolha da pessoa de começar um processo desses, ele não tem ideia quão perigoso é. Mas eu tenho, por estar lidando com pessoas em desespero para saírem do atoleiro, e dá para sair. Existe uma série de dicas que o programa não permite o tempo para isso. Eu transmito isso nos seminários, nos aconselhamentos individuais, e há pessoas libertadas que viveram experiências maravilhosas de nova vida em Cristo Jesus. Vida real, não é aquela pintada bonitinha com as roupas lindas que a gente escolhe para ir na igreja nos sábados, para comungar ou no domingo, mas sim a realidade da vida com Cristo todo dia. Em casa, de manhã, quando levanta, quando dorme, fugindo da tentação, deixa o banheiro aberto e avisa, aberto o banheiro, para escapar do risco de praticar os seus pecados escondidos dentro do banheiro. É muito legal isso. Tem uma série de dicas. Funciona. Funciona porque tem gente que já provou. Ah, que ótimo. Muito isso legal. É que faz a diferença, né? Ter a possibilidade e a grandeza de dizer, olha, não foi que eu li, não foi o que me contaram. Claro que isso tudo faz parte do aprendizado, a leitura, as pesquisas, mas assim, estar diante de pessoas que contam da sua experiência, joga por terra muitas pesquisas feitas em laboratório e vem dizer, olha, isso acontece sim, porque aconteceu comigo, faz toda a diferença. Temos mais um tempinho, Princesa Aline? Temos. Para responder com sim ou não,
diz o Daniel Gomes. Tá bom, Daniel, a gente vai ser bem objetivo. Ele diz assim, só me responda com sim ou não. Preciso saber, sexo anal é pecado? Esse texto diz que sim. Continuando nele, diz assim: por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres, se dedicaram, se inflamaram em paixões uns pelos outros. Então, sexo anal não é natural? Não é natural, o órgão não foi dado para isso. E o órgão sexual feminino tem duas funções, a relação sexual e a geração de filhos. E a do homem, a micção e a relação sexual específico. Agora, o seio e o lábio, a boca, estão perfeitamente em relação natural. Embora quando fosse bebê fizesse isso por um motivo e quando adulto faz por outro. Está perfeito. Agora, começa a inventar moda. Eu sempre pergunto, por que a pessoa começa a inventar novidades absurdas? É porque o aspecto principal da relação entre eles não está boa. E a novidade é uma busca da superação da falta do que é essencial. Por que pessoas em tantas estatísticas dizem que a masturbação é aceitável? Por que elas dizem? Você acha? Por quê? A estatística mostra isso. Por que ela mostra? Porque eu preciso da reafirmação daquilo que me prende. Então eu digo, eu acho que está certo. Daí você fala também, e outros falam, muitos falam, ai, eu me sinto bem. Só que na hora em que eu sofro prejuízo, sozinho lá, com emoções conflitantes, não tem nenhuma estatística que alivie aquele estado. A não ser a graça perdoadora de Jesus e a nova possibilidade de uma reabilitação. Esta é a realidade do ser humano em luta. Não aquela que ele confessa gritando alto, isto é normal, por favor me ajudem, eu preciso que todos façam, porque devo me sentir bem. Deus vai olhar, alguns pensam, vê tanta gente cometendo um pecado e falam, mas é tanta gente que não vou poder deixar esse povo. O critério é ver o que o povo faz? Não. O critério é Jesus Cristo. Quanto mais próximo você está dele, o caráter está correspondendo à realidade de uma salvação que muda. Forever. Para sempre. Para sempre. Não agora, mas para sempre. Muito bom. Respondemos então. Nem foi só com sim ou não, foi mais, foi com palavra, foi com sabedoria. Texto da palavra. Texto, a palavra de Deus fecha qualquer questão. E eu acho bárbaro, assim, essa colocação que você fez, as pesquisas mostram tal. Interessante. Há pouco tempo, por exemplo, acabou o tempo, ai, que meu ponto tinha caído, não ouvi a voz da minha diretora fazer o quê? Ai, deixa, a gente conversa outro dia sobre isso. Pastora Lamarques, muito obrigada, a gente precisa ir, tá? Uma alegria estar com vocês. A gente volta. Fica com Deus, muito obrigada pelo carinho, você de casa também, tchau, tchau, até o próximo programa Sem Tabus, te espero sempre, até lá.